pessoal, vamos falar agora aqui qual que é a importância das redes, né, para as empresas nos dias atuais, né? Bom, evidentemente vamos definir o que seria rede, né? Qual que é a ideia de rede? Rede, ela é um conjunto de no mínimo dois computadores, né, que conseguem trocar informação entre si, né? Então, a partir um computador só, então a gente fala que assim, não é rede. A rede seria o que? No mínimo dois computadores que conseguem trocar informação entre si. Atualmente, no ambiente corporativo, a gente tem bastante utilização aí do modelo cliente-servidor, né? O que é o modelo cliente-servidor? É um modelo onde a gente tem lá o servidor, uma máquina específica da nossa rede, né? E tem os clientes, que são as estações de trabalho, onde todos os usuários conseguem trabalhar, ok? O servidor, ele é uma máquina com hardware diferenciado. Por quê? Como o servidor é geralmente a máquina que controla toda a rede, que distribui diversos serviços, por exemplo, o DHCP, que é a liberação de IP automático para as máquinas, o DNS, que é a resolução de nome de domínios, distribui internet, distribui compartilhamento de arquivos. Então, todos esses recursos, né, quem distribui, quem fornece, seria o servidor. Então, ele tem que ser uma máquina mais parruda, uma máquina com um pouco maior poder de processamento, então, para poder garantir para a gente isso daí. É interessante também que o servidor ele fica no ambiente refrigerado. Por quê? Quando a gente tem um ambiente muito úmido, ou um ambiente de repente muito quente, o que pode acontecer? Meu servidor ele pode ter mais falhas, a probabilidade de falhas é maior, né? Além do tempo de vida útil dele também, né, ser reduzido. Então é importante a gente ter no servidor, a gente ter um ambiente refrigerado para alocar ele, tá? Não colocar ele em qualquer local. Tá? A gente tem as máquinas que são os clientes, né, que são as máquinas onde efetivamente os usuários vão trabalhar, né? Então a máquina, o cliente faz requisição de serviços, por exemplo, a máquina acessa a pasta compartilhada e quem libera o acesso ou não, quem libera o conteúdo da pasta ou não é o servidor. Qual que é a necessidade da rede, então, para a empresa, né? O principal objetivo das redes, o principal objetivo das redes para as empresas hoje em dia seria a questão de compartilhamento de informações, né? Eu tenho lá uma pastinha compartilhada e eu libero para alguns usuários ou para todos os usuários da rede acessarem as pastas compartilhadas e salvarem documentos lá, né? A questão de controle de acesso, né? Dentro de uma rede, dentro de um ambiente cliente-servidor, a gente tem lá login e senha para cada usuário. Então, de acordo com o login e senha dele, ele pode acessar determinadas informações, né, ou não, de acordo com o nível hierárquico dele. Outra grande importância, né, a gente centraliza a informação, né? Então, assim, você não tem informações espalhadas, cada máquina tem lá um documento diferente e tem uma informação diferente em cada máquina. Você centraliza tudo numa única máquina, no caso é o servidor, né? Isso garante mais segurança para a informação. Outra vantagem também, né, a questão de facilitar a tarefa de backup. Imagine que, por exemplo, eu tivesse que criar uma rotina para fazer backup em todas as máquinas da rede. Pensando em, por exemplo, em 4 ou 5 máquinas na rede, isso estaria teoricamente fácil. Mas pense, por exemplo, no ambiente lá empresarial, que a gente tem lá 50, 100, 150 máquinas. Isso daí ficaria inviável, né? Então, como a gente centraliza a informação, na hora de fazer backup, basta eu apontar para aquelas pastas, fazer com a minha rotina de backup, pega aquelas informações nas pastinhas compartilhadas e faça backup daquelas pastas. Então tem que ficar fazendo backup máquina a máquina. Eu só faço backup dentro do meu servidor, né? Outra grande vantagem da implementação da rede aí, no modelo cliente-servidor, é a implementação de novos softwares, né? Por exemplo, a gente tem softwares RP que precisam aí da estrutura de rede para funcionar. Sem a rede, o software RP não consegue funcionar, porque a gente não tem a gente colocaria, por exemplo, sem a rede, a gente poderia só instalar o software numa máquina e ficaria somente naquela máquina ali, ficaria preso àquela máquina, né? No caso da rede, ela me permite que eu instale lá o banco de dados no servidor, o banco de dados do software, e as demais máquinas acessem aquele banco de dados e todo mundo consiga trabalhar lá no programa ao mesmo tempo, tá? A questão de garantia de acesso à internet também, né, de forma controlada, né? Hoje em dia tem rede social, a gente tem diversas redes sociais aí, e acaba que isso atrapalha bastante, porque às vezes o colaborador da empresa ele quer acessar
ele quer acessar as redes lá, ele quer ficar lá acessando as redes no horário de trabalho. Isso é improdutivo para a empresa, né? Porque a empresa está pagando para ele trabalhar, porém ele não está trabalhando, ele não está produzindo, né? Então a gente consegue controlar acesso a sites que não façam parte da rotina de trabalho daquele colaborador, e aí, com isso a gente consegue maior produtividade dentro da empresa, né? Bom, resumindo, pessoal, não dá para ficar, para o ambiente corporativo hoje em dia, não dá para ficar sem rede, né? Todas as empresas, é extremamente necessário para a empresa a gente ter uma rede implementada, tá? A implementação da rede reduz demais a, o tempo que a gente gasta nas tarefas cotidianas, né? Por exemplo, sem a rede, por exemplo, imagine que compartilhar uma informação, enviar um documento para alguém, né, sem a rede ficaria bem mais complicado, né? Outra questão bem importante da rede, aí, conforme a gente vai falar no slide anterior, né, questão de segurança, né, a gente tem controle de acesso, posso gerenciar o que não é importante eu colocar como sigiloso e falar quem ou não pode acessar. Então, isso é uma grande vantagem. Bom, pessoal, e concluindo aí, né, atualmente então é impossível a empresa viver sem rede, né? A flexibilidade de trabalho, a gente tem, por exemplo, hoje em dia é possível com o servidor a gente fazer com que determinados usuários não precisem de estar fisicamente na empresa para trabalhar, eles podem trabalhar de forma remota. Então, o servidor ele dá maior flexibilidade dentro do ambiente corporativo, né? E as tarefas hoje em dia com a implementação da rede ficam bem mais rápidas. As empresas têm ficado cada vez mais produtivas, são cada vez mais produtivas aí por causa da implementação das redes, né? Enfim, sem rede não dá para, a empresa não sobrevive sem rede hoje em dia, né? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu!